Então, pessoal, vamos a mais uma questão da Olimpíada Paraense de Química a nível de segundo ano, a questão de termoquímica, uma questão que eu também considero enjoadinha. Ela diz o seguinte, que o metano é o mais simples dos hidrocarbonetos, caracteriza-se por ser um gás incolor, sua molécula é tetraédrica e apolar, de pouca solubilidade na água e quando adicionado ao ar torna-se inflamável. Então é apresentada a equação de combustão do metano. Utilizando as equações a seguir, determine o valor da entalpia da equação acima. A equação é essa. E os dados são esses aqui. Então são apresentadas 4 equações químicas envolvendo elementos no sentido de substâncias, né, envolvendo substâncias que estão presentes na equação do problema, na equação que a gente vai precisar encontrar o valor de entalpia. E a partir desses dados, a partir dessas equações, a gente deve encontrar a entalpia da equação de combustão do metano. O que a gente vai precisar fazer aqui? A gente vai precisar aplicar a lei de Hess. Professor, mas esqueci o que é a lei de Hess. Bem, a lei de Hess, usando palavras que sejam mais convenientes aqui ao contexto da questão, ela diz que a soma das equações parciais em um processo leva a equação da reação global, da reação como um todo. Ou seja, para que eu possa determinar a equação, né, de um processo como um todo, eu só preciso somar as etapas, tá? E a energia envolvida, né, em cada uma dessas etapas também é dada pelo somatório das energias das etapas que compõem o processo como um todo, certo? Então vai ficar mais claro a gente resolvendo a questão. Vamos lá. Então coloquei os dados aqui para a gente poder usar, tá? Primeira coisa que tem que observar aqui, um detalhe é que a equação não está corretamente balanceada, tá? A combustão do metano. Observe que aqui tem CH4, né? Um carbono aqui está ok, tá? 4 hidrogênios, mas aqui nos produtos só tem 2, né? Só tem uma molécula de água, que tem que ter 2, tá? Só esse era o detalhe. Então a gente tem que se alertar que a equação adequada é essa aqui. Uma molécula de metano, ou 1 mol de metano, né? Reage com 2 moles de oxigênio, formando 1 mol de CO2 e 2 moles de água. Então vamos lá. O que a gente vai precisar fazer? A gente vai precisar somar essas equações de modo que a gente tenha essa equação aqui, tá? A gente vai somar essas 4 equações de modo que a gente obtenha como resultado essa. Como é que a gente vai fazer isso? Vamos observar a primeira equação, tá? Essa aqui. Observe que aqui tem carbono, tá chovendo forte aqui. Aqui tem carbono reagindo com água, formando CO e H2. Bem, eu posso repetir essa equação aqui, simplesmente reescrevê-la. E reescrever também a energia associada a ela, que é esse valor de entalpia, 131,3. Então, eu vou primeiro essa primeira equação. Carbono reagindo com água, formando CO mais H2. E a equação está balanceada. Observe que são 2 hidrogênios aqui nos reagentes, também 2 nos produtos. Um carbono nos reagentes, 1 no produto. Um oxigênio nos reagentes, 1 no produto, tá? E a energia associada a esse processo, a entalpia, é igual a 131 positivo, né, 0,3 kJ. Vou reescrever também a segunda equação,
que é do CO reagindo com oxigênio formando CO2. Observe que CO2 está aparecendo aqui nos produtos, que é exatamente como aparece na equação em questão, né? Em que a gente tem aqui. Isso aqui são os reagentes, aqui são os produtos. Observe que CO2 está nos produtos, assim como na segunda equação dos dados. Então nós vamos reescrever ela exatamente como está, porque CO aparece nos produtos, assim como na equação que a gente deseja obter, tá? Então vamos reescrever ela. Vai ficar CO mais meio de O2 ficou estranho esse oxigênio, mas vamos lá, formando CO2. E a chuva ficou mais forte, mas eu não vou parar de gravar. E a entalpia associada a esse processo é menos 283 kJ. Tá? KJ por mol. Quer dizer que para cada mol de CO2 formado é liberada essa quantidade de energia. Lembre-se que entalpia positiva indica um processo endotérmico, energia absorvida. Entalpia negativa indica um processo exotérmico, energia liberada, tá? Em seguida vamos reescrever a terceira equação. Observe que nessa equação oxigênio O2, né, aparece nos reagentes e água aparece nos produtos, tá? Portanto, é conveniente a gente escrever ela exatamente como está, porque na equação que a gente quer encontrar, a água também é produto e oxigênio, O2, também é reagente. Então a gente vai escrever ela exatamente como está. Vai ficar H2 mais meio de O2 formando H2O. E a energia associada a esse processo é a variação de entalpia, é menos 241,8 kJ. Então vamos lá. Só que é importante observar, né, que nessa terceira equação, observe que aqui a gente tem vamos logo reescrever a quarta, que fica melhor de explicar isso, tá? Vamos então reescrever a quarta. Observe que na quarta questão, metano aparece nos produtos, mas na equação que a gente deseja encontrar, na equação da qual a gente deseja encontrar a entalpia, metano, que é o CH4, é reagente. Então a gente vai ter que inverter essa equação. Como é isso, professor? O que é produto vai virar reagente e o que é reagente vira produto, tá? Então vai ficar CH4 mais, aliás, não é mais, né? CH4 mesmo, formando 2H2 mais C, mais 2 carbonos. E a entalpia associada a esse processo é igual a, olha só, é menos 74,8. Como eu inverti, isso quer dizer que nesse sentido a entalpia é menos 74,8, tá? Mas o processo contrário, ou seja, o processo de metano formando H2 e carbono, tem a entalpia contrária a essa, o mesmo valor, mas de sinal contrário, tá? Então vai ser positivo a entalpia da equação que a gente escreveu aqui, porque a gente inverteu, certo? Sempre que inverte a equação, inverte o sentido do processo, o valor da entalpia, o sinal da entalpia também é invertido. Então vai ser 74,8 kJ. Agora sim vamos explicar aquilo que eu estava falando. Vou mudar aqui primeiro a cor da caneta.
Olha só, a questão é o seguinte, observe que aqui, né, nessa reação a gente tem 2H2, né? Aparece duas quantidades de H2, duas fórmulas de H2. Só que isso aqui nos produtos, tá? Lembre-se o seguinte, que tudo que está do lado esquerdo da seta é reagente, tudo que está do lado direito é produto. E a gente vai somar tudo depois. Então observe que aqui tem dois H2. Só que H2 não aparece na equação que a gente deseja obter, portanto tem que ser cancelado nesse processo de soma. Ou seja, quando a gente fizer a soma tem que existir uma subtração entre as quantidades de hidrogênio de modo que o resultado seja zero, tá? Então observe que aqui nos produtos tem 2 aqui, né? Mais um hidrogênio aqui, ó. Isso aqui é 1. Totalizando 3, tem 3H2. No entanto, nos reagentes só tem um H2, só esse aqui. Isso significa dizer que para que os hidrogênios possam ser subtraídos e o resultado seja zero, eu tenho que multiplicar toda essa equação aqui, toda essa terceira equação, que é essa aqui, por 3. Tá? Então aqui vai ficar 3H2, vai ficar 3 vezes meio aqui, e aqui vai ficar 3H2O. Quando eu faço isso, eu tenho que multiplicar a entalpia também por 3. Então, toda essa entalpia aqui vai ser multiplicada por 3. Tá? Pelo mesmo fator que eu multiplico a equação, eu tenho que multiplicar a entalpia. Beleza? Agora sim, nós podemos somar toda a equação para obter a equação final. Essa equação aqui. Como é que a gente vai fazer isso? Vou passar aqui uma linha, tentar passar uma linha adequada aqui, para a gente fazer esse somatório. Tá. Vamos lá. Então, observe que agora sim, eu vou reescrever, eu vou fazer os cancelamentos do que se repete, tá? E observe que agora eu tenho 3H2 aqui do lado dos reagentes e tenho 2 mais um 3H2 do lado dos produtos, tá? Se você observar direitinho, você vai verificar isso. Então, observe que 3 menos 3, como eu vou somar tudo, né, e o que está no reagente, se tiver a mesma quantidade de uma mesma substância no reagente e produto, significa dizer que você pode eliminar da equação, porque você vai subtrair essas quantidades, tá? Então, aqui fica 3, que tem no reagente, menos 2, mais 1 que é 3, portanto vai dar 0. Assim eu posso cancelar os hidrogênios, os H2. Portanto aqui cancelou. Não preciso reescrever na equação. Quantidade de carbono, de C. Observe que tem um do lado dos reagentes, né, nessa primeira equação, e tem um do lado dos produtos, nessa quarta equação. Portanto eu posso cancelar também. Fica 1 menos 1, que vai dar 0. Observe que a água... Tem 3 águas aqui do lado dos produtos, tá? Na terceira equação. E do lado dos reagentes, na primeira equação, tem uma água, tá? Isso aqui é 1. Portanto, vai ficar a dos produtos aqui, né? Vai ficar 3 menos 1 aqui tem dos reagentes. Vai ficar 2. Então, aqui na verdade, vai ficar... só 2, tá? Só 2 águas. E aqui, essa do lado do lado dos produtos vai ficar 2 e do lado dos reagentes é cancelado. O que mais eu tenho que cancelar? Monóxido de carbono, CO. Observe que na primeira equação eu tenho um CO nos produtos e na segunda equação tenho 1 nos reagentes. Portanto, vai ficar 1 menos 1 que vai dar 0. Ok? Pronto, não havendo nada mais a cancelar, eu posso reescrever a equação com o que sobrou. Escrever a equação final com o que sobrou. Portanto, sobrou CH4 nos reagentes, sobrou também O2 dessa segunda equação e O2 também dessa terceira equação, tá? E eu tenho a seguinte equação final: CH4 mais... Quantos oxigênios eu tenho aqui? Observe que aqui eu tenho meio, tenho 0,5 O2, né? Meio de O2, 0,5. 1 dividido por 2 é 0,5. E aqui eu tenho 3 vezes meio. 3 vezes 1 por 2
né, de O2 também. Isso aqui é 1,5, confere. Se você fizer aí 3 vezes 1,5 vai dar 1,5. E aqui eu tenho meio. 1,5 mais meio é 2, né? Portanto, eu tenho 2 O2. E agora eu vou pegar o que tem nos produtos. Nos produtos ficou o que? Ficou CO2 e água, tá? Um CO2 e duas águas. Pronto, portanto eu tenho a equação igualzinha à equação que a gente deseja obter, né? A equação exata para a qual a gente deseja obter a entalpia. Agora sim eu posso calcular a entalpia dessa reação. E como é que eu vou fazer isso? Bem, a entalpia dessa reação, uma vez que a soma dessas quatro equações aqui que a gente somou, né, levou a essa equação final, que é exatamente igual à equação do problema, significa dizer que agora, se a gente pegar e somar as entalpias de todas essas quatro equações, considerando que a gente inverteu a quarta e que a gente multiplicou a terceira por 3, a gente vai encontrar a entalpia dessa reação aqui, dessa equação como resultado. Para isso, vou usar o próximo slide, né? Porque aqui já fiquei sem espaço. Então vamos lá. A entalpia da reação vai ser então igual à soma das entalpias do processo da reação 1 mais a entalpia da reação 2 mais a entalpia da reação 3 mais a entalpia da reação 4, né? Então vamos lá. A entalpia do primeiro processo é 131,3 positivo, a entalpia da primeira reação. A gente não inverteu a equação, então o valor é esse, 131,3. A segunda equação, que foi somada, tem entalpia negativa de menos 283. Então, menos 283 mais a terceira equação, a gente multiplicou a entalpia por 3, né? Então, vou ter que considerar isso. 3 vezes, a gente não inverteu ela, então o sinal continua negativo. 3 vezes menos 241,8. E por último, a quarta equação, ela foi invertida. Portanto, a entalpia que era negativa fica positiva. Assim vai ser mais 74,8. Resolvendo o primeiro aqui, ou seja, multiplicando primeiro 3 vezes menos 241,8, que vai dar 700 e... deixa eu ver aqui. Vai dar menos 725,4, tá? Isso aqui. Então você vai pegar, né? E vai somar para encontrar a entalpia do processo. Então vai ficar a continha final, né? Vai ficar 131,3 menos 283, vai fazer o jogo de sinal que vai ficar menos, né? Menos 725,4 mais 74,8, tá? E tudo isso está em quilojoule, portanto o resultado vai ser em quilojoule. Quando você fizer a continha, ou seja, jogar tudo do jeito que está aqui, calcular exatamente como está aqui, né? Você vai encontrar o resultado final dessa conta
Você vai encontrar 802,3 kJ. Kilojoule por mol, né? Então essa é a resposta. Voltando até a questão, a gente encontra a resposta aqui na letra C.